Olá, querido líder, muito boa noite, muito obrigado pelo seu tempo em poder participar aqui desse breve treinamento, uma conclusão, na realidade, do treinamento de liderança que nós tivemos no domingo, dia 25. Muitos de vocês não puderam participar, alguns também não puderam participar de alguns temas desse treinamento, devido às designações que vocês mesmos tinham no treinamento, né? Alguns membros do Sumo Conselho tinham designações de treinamento e não puderam receber algumas orientações importantes que nós passamos para os nossos bispos e para os nossos presidentes de quórum de elders. Portanto, achei importante fazer essa gravação para que quem viu, né, quem participou, possa assistir novamente, né, esclarecer dúvidas, inclusive enriquecer e refinar aquilo que já aprendeu. E quem não pôde participar possa poder receber essa orientação, porque ela é uma orientação importante no processo de administração e também para algumas metas e instruções que nós receberemos na conferência da estaca pelo Elder Leite, que virá presidir a conferência da nossa estaca nos dias 22 e 23 de outubro. Uma parte essencial das sessões da conferência é a sessão de treinamento, sessão de liderança, né, onde todo o conselho da estaca e da ala deve participar. Elder Leite, ele virá presidir a conferência, ele é do 5º Quórum dos 70, ele virá com autoridade apostólica delegada, né, para nos instruir, para nos inspirar e para nos treinar e nos elevar também nessa conferência da estaca. O que eu gostaria de apresentar para vocês, eu apresentei para os presidentes de quórum de elders e também para as irmãs da Sociedade de Socorro, para as presidentes de Sociedade de Socorro. E é muito importante que nós nos atentamos para isso, a fim de que a gente possa cumprir com essa designação, não apenas para a conferência da estaca, mas também como forma de trabalho, de administração que nós devemos fazer. Eu gostaria de estudar duas escrituras, né, ou três, se der tempo, com vocês nesse material de treinamento. E essas escrituras vão nos dar pano de fundo, né, o apoio doutrinário necessário para que a gente consiga aplicar esse pedido do Elder Leite, não apenas para a conferência da estaca, mas também em nosso ministério, em nossos chamados. Vamos abrir, então, as nossas escrituras. Quem tiver as escrituras físicas, eu gosto muito de usar as escrituras físicas, quem não tiver, abre aí no seu aplicativo Biblioteca do Evangelho. A escritura que eu queria examinar com vocês está lá no livro de Lucas, no capítulo 4. No capítulo 4, versículos 38 e 39. É um episódio em que a sogra de Simão, né, que ainda não era apóstolo de Jesus Cristo, né, a sogra de Pedro, né, ela é curada de uma enfermidade que ela tinha. Vamos juntos estudar essa escritura. Diz assim, ó, João 4, versículos 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. No nosso treinamento, nós fizemos um debate sobre essa escritura, o que é impossível aqui nesse treinamento gravado. Mas eu gostaria de compartilhar algumas percepções que eu tive dessa escritura. Primeiro, no versículo 38, diz que Jesus, levantando-se na sinagoga. Então, onde que ele estava? Ele estava na igreja, né? Ele estava na capela, ele estava em uma reunião da igreja. Né? Ele estava renovando convênios. Né? E ele levantou-se e não foi para casa, né?
Ele foi na casa de Simão, que é a pessoa que estava lá nas reuniões da igreja, né? Não era ainda apóstolo dele, mas ele foi na casa de Simão. E lá ele encontrou uma situação adversa com a sogra de Simão, que estava gravemente enferma, né? E pediram para ele uma bênção. Ele abençoou. E ali a gente vê o milagre ocorrer e a febre baixou e a sogra de Simão logo serviu eles ali, né? Contextualizando isso, isso nos ensina uma coisa muito importante. Aonde Jesus Cristo estava ministrando? Estava ministrando na casa da pessoa. Hoje, as facilidades da tecnologia, mensagens de texto, mensagem de voz, os chats, muitas vezes facilitam o processo, e isso é bom e salutar. Mas devemos tomar muito cuidado para que essa seja a única e principal ferramenta que nós temos de ministração. Jesus Cristo ministrou na casa da pessoa. E olha que interessante também, no 5, né, do mesmo livro de Lucas, capítulo 5, os versículos 2 até 5. Diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, de novo Simão, né? Acho que Jesus estava com foco em Simão. Isso nos ensina algo muito importante, que é o ministrar um a um. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez só, fazer com muitos, né? Mas ele ministrava um a um. Ele ainda estava com a atenção em Simão, né? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, versículo 2, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Mais uma vez, né? Jesus Cristo ele ministrou primeiramente na casa de Pedro e agora ele foi ministrar Simão no trabalho de Simão. Então, isso mostra que Jesus não era um líder protocolar, né? Um líder de escritório apenas, um líder que apenas mandava mensagens, não, ele ia aonde as pessoas estavam. E o nosso maior exemplo de ministração, o nosso maior exemplo de líder tem que ser Jesus. Quando nós nos espelharmos nele, nós nunca vamos errar. Ele é o perfeito exemplo de tudo, né? E é interessante que quando Jesus acabou de falar, no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançar vossas redes para pescar. Jesus sabia que eles tinham vindo de uma pescaria frustrada, né, no trabalho. Que Simão estava frustrado. E ele pediu para que ele voltasse a pescar novamente. Mas o que me chama a atenção no versículo 5 é o seguinte: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Simão, ele já tinha tido uma experiência de ministração de Jesus Cristo e teve uma segunda experiência de ministração ali no trabalho dele. Muitas vezes, irmãos, nós poderemos ter as mesmas experiências igual a que Simão teve. Se nós focarmos o nosso trabalho igual ao trabalho de Jesus Cristo e termos ele como nosso principal exemplo, e ministrarmos da forma como ele ministrou, ou seja, na casa, no ambiente do indivíduo. Não estou dizendo que a gente precisa ir no trabalho das pessoas, né? Mas onde as pessoas estão. E as pessoas tendo experiências positivas conosco, mesmo diante das mais perversas frustrações que elas podem ter na vida, nós poderemos ter palavras sendo soadas em nossos ouvidos da mesma forma que Simão disse, né? Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhei, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Imagina, por exemplo, uma pessoa me dizendo: Irmão Wagner, eu já fiz de tudo, mas não tem dado certo. Mas por causa daquilo que você me falou, eu vou fazer novamente.
quando uma pessoa disser isso para você, é porque ela já teve uma experiência de ministração contigo. Ela viu o seu amor em ministrar nela. Ela viu o seu amor em compartilhar com ela sua preocupação e cuidado. Por isso que ela vai confiar em você. Qual é o desafio que nós temos? É o desafio do Elder Leite, que presidirá a nossa conferência, não apenas para essa conferência, mas também para o nosso ministério, é ministrar dessa forma. Na sessão de liderança da conferência, Elder Leite vai pedir que nós compartilhemos experiências que tivemos com o processo de ministração dessa forma. Portanto, o desafio é para todos os presidentes de quórum e todos os presidentes de sociedade de socorro da Estaca, daqui até a conferência da Estaca, pensarem em seu coração uma pessoa, uma irmã, uma família, um jovem adulto. Para os bispos, desafiamos eles com jovens, em que você fará uma ministração pessoal, desta forma que Jesus fez a Pedro, nos moldes que Jesus fez a Pedro. E na sessão de liderança, Elder Leite vai pedir que nós compartilhemos as experiências que nós tivemos. É claro que o fim de tudo isso, nós esperamos que uma pessoa seja afetada de maneira benéfica, volte para a igreja, ou tenha uma experiência positiva com uma dificuldade que esteja vivendo, mas na realidade o que importa é a jornada e não o fim. É aquilo que nós nos tornamos e o processo de aprendizado e aquilo que nós adquirimos nesse desafio de aprendizado em como ministrar. Então, o desafio dado para nós, né, e que nós compartilhamos para os presidentes de quórum na reunião de liderança da Estaca, é esse. Leiam novamente o capítulo 4 de João, versículos 38 e 39, o capítulo 5, de 2 até 5. E procurem, né, uma maneira, em oração, em espírito de oração, e o Senhor vai conduzir cada um de nós a alguém que esteja necessitando de uma ministração. Não faltam pessoas. Talvez pode até acontecer de nós líderes pensarmos na mesma pessoa. Não importa, ela vai receber 2 ministrações de maneira tão celestial. Eu espero que vocês tenham compreendido essa mensagem principal aqui, desse treinamento que nós demos aos presidentes de quórum e às presidentes de sociedade de socorro. Querido presidente, querida presidente, você pode multiplicar isso para seus conselheiros e suas conselheiras. Você pode pedir para que eles façam o mesmo. Ou vocês 3 podem se unir nesse propósito. Os membros do Sumo Conselho que supervisionam os quórums de elders, peço que, por favor, também aceitem esse desafio do Elder Leite e incluam não apenas para a conferência da Estaca, mas também para o vosso ministério aqui nesse lado do véu. Irmãos, a fim de que eu possa ter certeza de que vocês compreenderam esse desafio do Elder Leite para a nossa conferência da Estaca, eu vou deixar para vocês um link para que vocês preencham algumas perguntas sobre os seus sentimentos e aquilo que vocês aprenderam e perceberam desse treinamento. Dessa forma, eu vou ficar seguro de que vocês compreenderam isso, entenderam essa verdade, e eu me sinta tranquilo para, junto com vocês, compartilhar as experiências que nós tivemos nesse trabalho de ministração. Então, muito obrigado para vocês, um forte abraço, e lembrem-se, nossa conferência da Estaca é dia 22 e 23 de outubro. Um grande abraço a todos e meu amor.